Olá, eu sou o professor Danilo Guanais e nesse vídeo sobre intervalos musicais e escalas nós vamos dar prosseguimento à nossa exploração da linguagem da música. Esse é o terceiro vídeo dessa série que está analisando os aspectos fonológicos da música, ou seja, de como os objetos musicais capazes de fazer algum sentido para a gente podem ser tratados e identificados. Se você não assistiu os vídeos anteriores sobre fonologia, eu recomendo que assista antes de prosseguir com esse. Vamos lá? Nós vamos voltar àquela escala modelo na tradição ocidental europeia, e agora, com o nome real das notas e vendo como a escrita da música na Europa evoluiu para o modelo que temos hoje, descobrir mais coisas sobre os intervalos musicais e as escalas. Os graus dessa escala são numerados com algarismos romanos. O início e fim da escala delimitam um conjunto de 8 notas. Ele foi chamado de oitava. É o intervalo que existe sempre entre duas notas iguais, de um ponto qualquer da escala para o próximo, agudo ou grave. Os dois semitons naturais que aparecem na escala agora têm nome, Mi, Fá e Si, Dó. Todos os outros intervalos entre notas naturais vizinhas na escala são tons. Podemos nomear os intervalos também de acordo com a quantidade de notas que eles abrangem. Assim temos segundas, terças, quartas, quintas, sextas, sétimas, oitavas, nonas e etc. Nessa escala de notas naturais, as segundas com um semitom são chamadas menores, as de um tom são maiores. As terças com um tom e meio são menores, as de 2 tons são maiores. Todas as quartas são iguais, com 2 tons e meio, e foram chamadas justas, com exceção da quarta Fá, Si, ascendente, que tem 3 tons. Como ela amplia o intervalo de 2 tons e meio das quartas justas, ela foi chamada quarta aumentada, ou trítono, que vem de 3 tons. Todas as quintas são iguais também, com 3 tons e meio, e foram também chamadas justas, e são o nosso velho intervalo de 7 semitons, lembram? Mas existe também uma exceção, Si, Fá, ascendente, que tem 3 tons. Como esse intervalo é uma redução dos 3 tons e meio das quintas justas, ele foi chamado quinta diminuta. As sextas que abrangem os 2 semitons naturais, Mi, Fá e Si, Dó, têm 4 tons e são chamadas menores. As que abrangem apenas um dos semitons naturais, Mi, Fá ou Si, Dó, têm 4 tons e meio e são chamadas maiores. As sétimas que abrangem os 2 semitons naturais, Mi, Fá e Si, Dó, têm 5 tons e são chamadas menores. As que abrangem apenas um dos semitons naturais, Mi, Fá ou Si, Dó, têm 5 tons e meio e são chamadas maiores. Todas as oitavas naturais são justas e têm 6 tons, formados pela junção dos 5 tons mais os 2 semitons. Quando as notas de um intervalo soam ao mesmo tempo, dizemos que o intervalo é harmônico. Quando as notas se sucedem, dizemos que ele é melódico. Intervalos harmônicos podem ser consonantes ou dissonantes. Intervalos melódicos podem ser ascendentes ou descendentes. Quando o intervalo é de uma oitava ou menor do que uma oitava, dizemos que ele é simples. Depois da oitava, vem a nona, a 11ª e assim por diante. Mas podemos também chamar a nona, por exemplo, de segunda composta, a 10ª de terça composta. Para a teoria dos intervalos, composto significa acrescido de uma oitava. Em nossa escala, os graus adquirem importância e função diferentes.
O primeiro grau, que é repetido como oitavo grau para completar a escala, é o mais importante. Ele dá nome à escala e a tudo que é construído com ela, inclusive a tonalidade da música. Ou seja, nossa escala é a escala de Dó e a música feita com ela está na tonalidade de Dó. Esse grau recebeu então o nome de tônica. O quinto grau funciona como uma espécie de ponto intermediário no trajeto da escala, parecido com uma parada de apoio no meio do caminho de uma viagem. Ele é chamado de dominante. É o segundo em importância e geralmente corresponde à nota mais usada nas melodias comuns. No meio do caminho entre as duas mais importantes está a mediante, o terceiro grau de escalas desse tipo. Os graus quarto e sexto, respectivamente, receberam os nomes de subdominante e superdominante. A tradição anglo-saxônica chama o sexto grau de submediante. Então, o segundo grau, por ficar acima da tônica, foi chamado supertônica. Sobra então o sétimo grau, que está afastado da nota mais importante por apenas um semitom. E ele está tão próximo do fim, tão próximo da conclusão, que a gente tem a sensação de que a última nota da escala atrai para si a melodia que estiver parada no sétimo grau. Por causa dessa sensação causada por essa proximidade de um semitom apenas, nós chamamos o sétimo grau de sensível. Os dois trechinhos do início de Asa Branca são muito parecidos, mas terminam de maneira diferente. O primeiro na subdominante, o quarto grau da escala, e o segundo trecho na mediante, o terceiro grau. Ouça como os dois trechos harmonizados funcionam diferentemente em nossa percepção. Quando graus da melodia sugerem harmonias que funcionam diferentemente em nossa percepção, eles, principalmente a tônica, a dominante e a subdominante, transformam-se em funções. Falamos então na função dominante, função tônica e função subdominante, cada uma delas carregando seu próprio caráter de tensão e repouso. A melodia de Asa Branca aqui foi escrita no tom de Dó. No entanto, no trecho instrumental que liga uma estrofe à outra em toda a música, a nota Si é trocada por outra, um semitom abaixo. Ou seja, soa entre o Lá natural e o Si natural. Como entre um Lá e um Si não existe uma nota natural, ou seja, com nome próprio, os teóricos da música entenderam que essa nota intermediária, na distância de um semitom, tanto do Lá quanto do Si, seria uma alteração de ambas, que poderia aparecer como uma nota um semitom acima do Lá ou uma nota um semitom abaixo do Si. Para escrever essas alterações foram criados o sustenido, que representa um semitom acima, e o bemol, que representa um semitom abaixo. Dessa maneira, aparecem as notas alteradas Lá sustenido e Si bemol. Sustenido e bemol, então, são sinais de alteração ou acidentes. O símbolo do bemol surge na Idade Média como uma versão caída um pouco para baixo do Si, que era o B, lembram? Era como um B mole, ou como se dizia em latim, mollis, ou rotundum, com um desenho mais arredondado. B mollis virou bemol. Para indicar que o canto deveria voltar ao Si original, ao B original, usava-se então o B durum, com um desenho mais duro e quadrado, que era chamado também B quadrum, ou quadratur, que virou B quadro, o sinal que fazia o Si voltar à sua entoação natural. Como o B quadro promovia um movimento de deslocamento um semitom acima, passou a ser usado como alteração ascendente em outras notas naturais, o que logicamente gerou confusões pela ambiguidade. Ele representa notas naturais ou notas alteradas. Os compositores então modificaram o B quadro e a partir dele o sustenido foi criado. Durante algum tempo, as partituras usaram de maneira confusa esses dois símbolos. Nesse exemplo, de um autor anônimo, provavelmente do início do século XVII, o Si bemol que aparece no início da partitura e que vale para todos os Sis da música, como veremos a seguir, precisou ser alterado ascendentemente para um Si natural nesse trecho. Mas essa alteração foi escrita
utilizando-se um sustenido ao invés de um B4, que seria a alteração correta. Então, entre as duas notas que formam os intervalos de tom em nossa escala de Dó, existe uma nova nota, que pode ser chamada por dois nomes. É como se fossem notas de nomes diferentes, mas que soam do mesmo jeito. Esse tipo de relação se chama enarmonia. Pode parecer estranho um som ter dois nomes, mas é tudo uma questão de referência. Como quando a gente menciona está à direita de, está à esquerda de. Em casos como esse, o nosso cérebro sempre imagina um ponto de referência comum. Nessa imagem, por exemplo, nós interpretamos imediatamente que o coelho está à direita do cachorro, enquanto a galinha está à sua esquerda. Do nosso ponto de vista, é a galinha que está à direita do cachorro e é o coelho que está à esquerda dele. Mas as referências de esquerda e direita são sempre opostas. No entanto, o cachorro é, ao mesmo tempo, o animal à direita e o animal à esquerda, se seus colegas forem as referências. A enarmonia das notas funciona de maneira semelhante. O som é o mesmo, mas a referência gera nomes diferentes. O conceito de enarmonia pode ser usado para qualquer tipo de estrutura, notas musicais, intervalos, escalas, tonalidades, desde que existam notas escritas com nomes diferentes, mas que soam iguais, ou seja, desde que existam notas enarmônicas. Dizemos então que Lá sustenido e Si bemol são enarmônicas. Perceba que dessa maneira a nota Mi sustenido, um semitom acima do Mi natural, é enarmônica do Fá natural. Da mesma maneira que Dó bemol, um semitom abaixo do Dó natural, é enarmônica de Si natural. Ora, de uma certa maneira, essa aparente simplicidade nessas relações de enarmonia esconde uma realidade bem diferente e mais complexa, e que vai ficar mais clara quando a gente aprofundar nossos estudos sobre série harmônica, que a gente começou em um vídeo anterior. As alterações sustenido, bemol e B4 e suas derivadas, o dobrado sustenido e o dobrado bemol, que, como o nome já diz, alteram notas naturais em dois semitons para o agudo ou grave, funcionam numa partitura da seguinte maneira. Primeiro, se estiverem escritas no início da música após a clave, formam o que chamamos armadura da tonalidade e servem para todas as notas que estão lá. Não importa em que oitava da escala geral elas estejam. Nesse exemplo, todos os Fás e Dós são sustenidos. Esses sinais de alteração são chamados fixos. Segundo, se aparecerem no decorrer da música, as alterações serão classificadas como ocorrentes e só valem depois que aparecem e só dentro do compasso. Se precisarmos das mesmas notas alteradas no próximo compasso, precisamos escrever de novo. Para o caso de notas com o mesmo nome de notas com alterações ocorrentes, mas em outras oitavas, ainda que dentro do mesmo compasso, deixe claro o que você pretende, se altera ou não, usando o sinal correspondente, mas nunca deixe essas notas em outras oitavas sem nada. Isso pode gerar erros de leitura. Terceiro, erros banais de leitura podem ser evitados com o uso de alterações de precaução, que chamam nossa atenção tanto para as alterações ocorrentes que deixaram de valer, ou para as fixas que voltaram a valer após terem sido modificadas. Nesse exemplo, o Fá sustenido da armadura foi anulado através deste B4 no compasso 3. No compasso 4, o Fá volta a aparecer na mesma altura. Para evitar que as pessoas leiam esse novo Fá como um Fá natural, já que eles acabaram de tocar o Fá natural, você pode usar um acidente de precaução, um sustenido colocado nesse Fá. Intervalos com notas alteradas podem ser classificados da mesma maneira que os naturais, por comparação ou pela contagem de tons e semitons. Mas precisamos lembrar que, independente das alterações que apareçam em um intervalo, sua denominação não muda nunca. Isso quer dizer que uma quarta alterada de qualquer maneira será sempre uma quarta. O efeito das alterações nos intervalos é facilmente compreendido por esse esquema. Em relação aos intervalos naturais, podemos dizer o seguinte: um sustenido colocado na nota aguda amplia o tamanho do intervalo.
Os intervalos menores se tornam maiores, os maiores se tornam aumentados. Os intervalos justos também se tornam aumentados dessa maneira. Colocar um bemol na nota grave tem o mesmo efeito. Um sustenido colocado na nota grave reduz o tamanho do intervalo. Os intervalos maiores se tornam menores, os menores se tornam diminutos. Os intervalos justos também se tornam diminutos. Colocar um bemol na nota aguda do intervalo tem o mesmo efeito. Colocar a mesma alteração nas duas notas de um intervalo não muda sua classificação, que é a mesma de sua versão natural. Neste vídeo, nós começamos a discutir as escalas musicais e os intervalos, com conceitos que vão ser muito importantes para que a gente possa compreender perfeitamente como funciona o sistema modal. É o tema do nosso próximo vídeo. A gente se encontra lá.